Fala futeboltequeiro, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui para falar sobre um tema que já havíamos falado aqui no canal. Vocês estão lembrados da traição da Turner barra Esporte Interativo para com todos os clubes com os quais eles fecharam quando numa investigação protagonizada pelo Bahia, que foi investigar o quanto eles haviam pago de luvas ao Palmeiras, descobriu-se que, apesar da Turner ter combinado com todos os clubes que fecharam com o esporte interativo, que as luvas seriam iguais para todos os clubes, ou seja, de 40 milhões de reais, descobriu-se que o Palmeiras havia abocanhado 100 milhões de reais para as luvas. Peço desculpas, inclusive, pelo meu resfriado, mas essa foi a conversa. Eu vou deixar o link aqui em cima no card para quem quiser acompanhar e entender melhor a história, possa fazer isso. No entanto, a partir da ameaça de todos esses clubes de frearem, inclusive poderem levar à justiça os contratos com a Turner e por que não rescindi-los, a Turner já havia avisado que tentaria um acordo com todos esses clubes e o acordo com a grande maioria deles saiu. Isso é notícia de Rodrigo Matos do UOL com participação de Gabriel Wacker, uma matéria que saiu hoje. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Antes de começar o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e siga a gente lá no Instagram, @Futeboteco. A gente está crescendo lá e produzindo muitos conteúdos diferentes do que a gente faz aqui. Beleza? Bom, diante de todo esse cenário que eu expliquei para vocês, introduzindo o assunto, era muito possível imaginar que a Turner iria oferecer um acordo baixo para os clubes e assim fazer com que eles se calem, fiquem tranquilos e vivam a vida deles. E o Palmeiras continuaria ganhando ganhando mais, desculpa. Esse para mim era o cenário que era o mais fácil de se imaginar, até porque a Turner não ia pagar mais 60 milhões de reais para cada clube para equiparar o Palmeiras e nem ia fazer o Palmeiras devolver dinheiro. Isso de maneira alguma iria acontecer. No entanto, ela ofereceu ali, segundo reportagem do Rodrigo Matos, 17 milhões de reais a cada clube, ou seja, os clubes não mais ganham, já ganharam os 40, agora eles vão ganhar 17, totalizando assim 57 milhões de reais cada um. Com exceção do Internacional, que ganha 8 milhões de reais, porque o seu contrato com a Turner ele é mais curto. Então, os clubes vão ganhar agora 57 milhões de reais. As únicas exceções, os dois únicos clubes que não aceitaram esse acordo com o esporte interativo são eles. Santos Futebol Clube, que espera ganhar mais do que 17 milhões de reais, e Fortaleza, que entende que o contrato como um todo é o pior contrato que a Turner fechou de todos os clubes que vão passar na Série A, e eles pleiteiam mais do que esses 17 milhões de reais. Então ainda há dois acordos por acontecer, Fortaleza e Santos. Os clubes e a Turner continuam negociando e vamos ver aonde esse acordo vai chegar. Eles vão receber a mesma coisa que o Palmeiras? De jeito nenhum, principalmente o Fortaleza e mesmo o Santos, que vai ser um dos carros-chefe junto com o Palmeiras e Internacional a partir do Campeonato Brasileiro. Nos canais do Esporte Interativo, que vão passar os jogos, seja ele Space ou TNT, dificilmente vai chegar perto das 100 milhões de luvas que o Palmeiras chegou, mas é também uma mudança de posicionamento do Santos, porque quando houve renegociações com a Globo para os times que haviam fechado com a Turner, o Santos estava precisando absurdamente de dinheiro naquele momento e não negociou da maneira mais correta possível, prejudicou todos os outros clubes que pretendiam negociar em conjunto, que perderam uma grande força como o Santos para negociar em conjunto, e acabou fechando um acordo muito menor do que poderia fechar por problemas de caixa naquele momento. Vocês têm acompanhado, imagino, o noticiário, sabem que o Santos vive outro momento de dificuldade financeira, ele não recebeu os valores da vinda do Rodrigo, não recebeu os valores da vinda do Bruno Henrique para o Flamengo, está com dificuldade de pagar salário, Sampaoli devolvendo o salário porque o Santos pagou para ele e não pagou para os jogadores, o presidente, enquanto isso,
tá na Arábia tentando fechar, parece que fechou isso, inclusive assim que a gente tiver mais detalhes sobre isso, é tema para o canal, uma reforma muito grande na Vila Belmiro, mas enfim, o presidente não está aqui, o Santos não tem vice-presidente, não tem diretor, que prometeu aos jogadores, né, que em 48 horas pagaria os salários e não pagou ainda, ou seja, uma bagunça administrativa, mas pelo menos nessa questão do esporte interativo, o Santos bate o pé e tenta não colocar os seus problemas financeiros em primeiro lugar para negociar um acordo que para ele pode ser melhor. Eu acho bom da parte do Santos ele tentar renegociar isso de maneira um pouco mais dura, porque o problema não é pagar 100 milhões ao Palmeiras, o problema é você dizer e estar em contrato que os clubes vão ganhar igualitariamente a mesma luva. E aí para o Palmeiras se descobre através de investigação, a Turner não foi transparente com relação a isso, foi uma investigação do presidente do Bahia, do clube, do departamento jurídico do Bahia, que descobriu que o Palmeiras havia ganhado mais, ou seja, foi tudo por debaixo dos panos. Se não houvesse essa investigação, ninguém saberia disso. Então, é muito importante a gente saber como foi essa história, super nebulosa. Então, o Santos, nesse caso, eu acho que faz muito bem e acho, inclusive, que todos os clubes, inclusive o Bahia, que topou os 17 milhões, deveria ter batido o pé. O presidente do Bahia deu uma declaração, que está lá na matéria do Rodrigo Matos, falando que a Turner foi super parceira em oferecer esse acordo. Não acho. Acho que eles deram migalhas, porque eles têm muito dinheiro e fizeram um acordo totalmente fora do que havia sido prometido desde o começo, que era um acordo revolucionário que privilegiaria todos os clubes e não um apenas. E foi exatamente o contrário que eles fizeram. Outra coisa que os clubes conseguiram negociar com a Turner, e isso é uma notícia importante, prestem bastante atenção. Agora, a Turner não vai mais passar nos canais Space e TNT os jogos para a praça onde eles estiverem acontecendo. Ou seja, se tiver um jogo entre Fortaleza e Internacional, em Fortaleza, a cidade de Fortaleza não poderá assistir. E isso foi os clubes que pediram. Por quê? Porque quando você transmite os jogos para as praças locais, você diminui vertiginosamente a possibilidade de venda do pay-per-view. E a Globo está privilegiando as vendas de pay-per-view, o número de vendas de pay-per-view, para determinar os valores com os quais os clubes ganham. Então, é muito importante que para os clubes também, que eles vendam mais pay-per-view. Então, porque isso vai fazer com que eles ganhem mais dinheiro. Então, os clubes pediram para a Turner não passar os jogos para as praças locais. Ou seja, jogos em São Paulo não passaram para São Paulo, jogos em Fortaleza não passaram para Fortaleza, jogos em Porto Alegre não passaram para Porto Alegre e assim vai. Esse é o molde como as negociações estão nesse momento. No entanto, o contrato, assim, ele está em vigência, é bom explicar. Os jogos do Santos vão passar lá na Turner no Campeonato Brasileiro. O que acontece o Santos e o Fortaleza, que são os clubes que ainda batem o pé nessa nova negociação, ameaçam rescindir esses contratos. Mas os contratos já estão em vigor, respectivamente assinados. Então, por enquanto, esses clubes, todos eles estão garantidos nos canais TNT e Space durante o Campeonato Brasileiro, pelo menos a partir desse ano, 2019, até 2024. São 5 anos de contrato. Quero saber o que você acha disso. Você acha que a posição da Turner foi correta em privilegiar o Palmeiras por debaixo dos panos? Você acha que a posição do Santos em reivindicar um contrato melhor está correta? Você acha que a posição do Fortaleza também em reivindicar está correta? Deixe seu comentário aí que é muito importante a sua opinião. É isso, grande abraço e até o próximo vídeo.